queria convidar os irmãos para que nós nos colocássemos em pé agora. Eu gostaria de fazer uma oração, agradecendo a Deus pela sua vida, pela sua presença aqui neste lugar, agradecer ao pastor Camei, ao pastor Elton também, por ter preparado esse momento gostoso, esse café bonito para a gente ainda. Eu não tive tempo de tomar um café ainda, mas vai ser bom que eu não é a primeira reunião que eu vou participar dela em jejum. Queria convidar o Nelson, carinhosamente conhecido por Nelsinho, mas quando os meninos também, tá? O Nelson, sem vocês, ele quase ninguém, né? O Nelson, essa manhã a gente vai fazer um pouco diferente daquilo que a gente tem feito nos outros dias. Ele administrar, nos conduzir na adoração, no louvor agora. E ele tem uma palavra para as nossas vidas, para os nossos corações também. Gostaria que nós orássemos por ele agora. Você pode ficar em pé? Vamos orar pela vida dele. Pastor Pedro, vamos fazer essa oração, por favor. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento, esse privilégio que temos de estar reunidos aqui, Senhor Deus, buscando as forças do Teu altar, Senhor Deus, confiando somente no Teu parecer para as nossas vidas. Senhor Deus, abençoa agora os ministros de adoração, Senhor Deus, que eles possam ser dirigidos, tocados e impelidos pelo Teu Espírito Santo, quando for proferida a Tua palavra, Senhor Deus, que ele se esvazie e que o Senhor o encha, e que nós também, pelo Espírito Santo, sejamos tocados em nome de Jesus. Aviva o Teu povo aqui, Senhor Deus, recarrega as baterias dos pastores, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. O meu pendrive teve um probleminha, então nós vamos fazer um cântico mais conhecido. Vamos declarar juntos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, Senhor, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Jesus, em dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Glória a Deus. Bendito és, Pai, bendito és. Bendito és. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos sentar. Glória a Deus. A gente acender a luz, por favor. Privilégio. Alô, aí. Privilégio, o pastor Roque mandou uma mensagem para mim e falei, uau, isso aí é muita honra. Eu tomo isso como um privilégio poder ministrar aos queridos pastores e trazer uma palavra daquilo que Deus tem gerado em nosso coração. Vamos abrir, por favor, o livro de Romanos, capítulo 5.
queridos pastores, um tema que é muito importante na vida da igreja. Parece que esse texto não vai dizer nada com relação a isso, mas ele, na verdade, é o que diz de tudo. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor por nós. Um dos pontos que eu gostaria de trabalhar hoje, ou o ponto que eu gostaria de trabalhar hoje, é entendermos que nós só podemos adorar a Deus porque nós o amamos. Mas isso é lógico. Na verdade, quando a gente começa a entender que a adoração ela tem muito a ver com a questão do amor, a gente começa a abrir um pouquinho o normal do que é com relação à adoração. Uma das coisas que a gente gosta de ensinar lá na escola é que a adoração não é música. Adoração não é simplesmente um período dentro do culto onde nós temos os cânticos e nós levantamos as mãos, às vezes choramos, às vezes não. Adoração não é música. Nós costumamos ensinar que a adoração é um estilo de vida, onde você o tempo inteiro está adorando o Senhor. Quando você ministra a palavra de Deus, você está adorando o Senhor. Quando você serve, você está adorando o Senhor. Quando você abraça alguém conduzido por Deus, você está adorando o Senhor, porque a adoração é um serviço. Adoração é você poder se aproximar de Deus, sim, mas servindo e obedecendo. Então, quando a gente entende essa questão do amor, a gente começa a ver que é porque Ele nos amou primeiro, como diz lá em 1 João, porque Ele nos amou primeiro que nós amamos. Deus gerou em nós o amor. Ele nos constituiu com o objetivo de amar. Amar os nossos irmãos, amar a obra do Senhor. Mas é por causa desse amor dEle é que nós podemos adorar. Agora, quando eu começo a experimentar esse amor, eu começo a sair um pouco do meu costume de como é que eu sirvo na casa do Senhor. Uma vez eu estive numa igreja, muitos anos atrás, lá no Nordeste, ministrando, e me lembro que a igreja era como se fosse tipo um anfiteatro, então não que fosse, assim, então o altar estava aqui embaixo, todo mundo ficava assim, e eu estava ministrando louvor e percebia que não existia a alegria das pessoas para poder adorar a Deus num período de cânticos. Eu digo isso porque, volto a dizer, a adoração não é música. E me chamou a atenção uma coisa, e eu digo isso com muito carinho e muito amor aos pastores. De repente eu olhei ao pastor da igreja, e quando eu olhei ao pastor da igreja, ele não estava se envolvendo nesse momento. Nós sabemos que a igreja é reflexo do pastor. Não que a gente deva aprender a cantar, não que a gente deva fazer com que a música seja o mais importante de jeito nenhum, porque a música não é o mais importante. A música não é o mais importante, a música é um detalhe. Eu sou músico profissional, tenho uma escola de música, minha família toda mexe com música, mas a música é um detalhe. A gente não vai conquistar a Deus pela música, porque lá no céu tem músicos muito melhores do que nós. Lá tem gente que canta muito melhor, lá tem gente que toca muito melhor. Mas me chamou a atenção que a igreja não se expressava. E por que será que ela não se expressava? Não era culpa do pastor, mas existia algo que hoje eu posso entender. Quando nós experimentamos a totalidade do amor de Deus, nós então podemos nos aproximar e adorar. O que é experimentar essa totalidade do amor? Mas isso aí é lógico. Por que está dizendo isso para nós? Porque quando eu começo a experimentar verdadeiramente isso aí, eu não estarei mais do mesmo jeito.
minha adoração será diferente. Eu tenho até algumas definições de adoração que nós encontramos aqui. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Adoração é derramar-se com afeição, devoção e sem constrangimento diante do Senhor. Adoração, uma outra definição, é o resultado da expressão da comunhão do amor, ou de amor, entre a criatura e o Criador. Se a gente começar a perceber que existe sempre uma ação, a gente começa a perceber que a adoração ela sempre tem que existir, ou ela sempre vai gerar algo que vai transformar você. Adoração não é música. Quando Jesus veio, lá no capítulo 4 de João, a gente vê que lá por 3 vezes é mencionada a palavra Pai. Jesus ele veio nos mostrar quem era o Pai. Porque quando eu tenho essa intimidade com o Pai, aí eu começo a entender o que é adorar em espírito e em verdade. Meus queridos pastores, quando nós começamos a entender isso, a nossa igreja será transformada. Não é porque uma igreja que tem uma boa música vai chamar as pessoas. Não é porque uma igreja que vai ter um bom período de louvor e adoração através da música que vai chamar as pessoas. Não é isso. É quando nós, como líderes, começamos a viver, não somente porque estamos preocupados em ler a palavra, em ter um tempo de estudo, em ter um tempo onde a gente vai ter intimidade com Deus no sentido da palavra. Somente. A palavra é a nossa base. Mas quando eu tenho um tempo onde a palavra vai fazer a diferença na minha vida, aí vai fazer diferença. Adoração consiste nos atos e atitudes que reverenciam e honram a majestade do grande Deus e do Senhor da terra. A adoração concentra-se em Deus e não no ser humano. E o que nós vemos hoje é uma adoração que é concentrada no homem. Nós vamos ver isso já já. A adoração requer um exercício de fé e de reconhecimento que Ele é nosso Senhor. A gente não vê Deus aqui como nós estamos nos vendo, como a gente vê as coisas. Mas a gente sabe que Ele está aqui. É um exercício de fé. Quando eu me aproximo de Deus, existe algo que começa então a gerar em mim. Quero deixar bem claro que a adoração não é simplesmente um período onde eu vou levantar as mãos. Ah, mas isso aí é para ministério de louvor. Não é. Ah, isso aí é para quem vai cuidar da música. Não é. Eu vou contar um testemunho a vocês. Eu conheci um casal de pastores lá no México, que eu passei 4 anos estudando lá. É uma cidadezinha muito pequena, chamada Parral. Uma cidade no estado de Chihuahua, lá no norte do México. Na época a cidade devia ter seus 30, 40 mil habitantes. E nós tivemos a oportunidade de a gente poder ir por 2 vezes nessa igreja. Eu morava em Durango, que era umas 5 horas de lá. 2 ou 3 vezes, agora não me lembro. E na primeira vez que eu fui, me chamou muita atenção, porque a cidade tinha seus 30, 40 mil habitantes e a igreja tinha 2 mil membros. Quase 10% da cidade estava dentro da igreja. E o que mais me chamou a atenção era que os ministros de louvor da igreja eram os pastores. Era um casal de pastores. E outro dado que me chamou mais atenção ainda é que eles eram desafinados. Isso me deixou assim meio que, como pode um desafinado ser o ministro de louvor e ser o pastor também? Porque também eram os 2 dos pastores. Mas algo que me chamou muito a atenção nessa igreja era porque existia um banho de amor nessa igreja.
nós fomos em 5 ônibus para lá, era a escola que nós fomos para lá. E quando nós chegamos, era um evento apenas para a escola, e nós fomos distribuídos. Nós ficamos na casa de uma mulher que tinha 2 filhos e estava grávida, e tinha 2 cômodos na casa, o quarto do casal e o quarto dos filhos. E nós íamos como casal, íamos ficar lá. Eles abriram a porta do seu quarto para que nós ficássemos. Eu falei: de jeito nenhum, você está grávida, onde é que você quiser dormir? Vou dormir no chão. Eu falei: não vai não, se eu sou visita aqui, como que eu vou deixar uma mulher grávida dormir no chão? Nós fazemos questão, porque isso é adoração. Eu me calei. E era uma cama king size enorme, eu, meu esposo lá do outro lado, aqui. E eu fiquei assim: poxa, que forte isso. E nós fomos vendo que durante o evento, tudo aquilo que acontecia demonstrava muito amor. Por isso que eu começo essa palavra ministrando sobre amor. No culto final, que foi no domingo, às 11 horas da manhã ou 10 horas da manhã, não me lembro mais, no final do culto, que foi um momento muito forte, o pastor falou assim: agora vamos fazer o nosso corredor do amor. Eu achei estranho, o que é isso? De repente a igreja inteira se levanta, e eles fazem então aquela, quando um fica de frente para o outro, a pessoa passa no meio, esqueci o nome disso, né? Toda a igreja fez isso aí. Aí a gente tinha que passar por entre esse corredor todinho, dentro dessas 2.000 pessoas, e a igreja iria nos abençoar nesse momento. Gente, que fantástico! Quem disse que a gente conseguia chegar no final? Porque era tanto amor, era tanta presença de Deus, de uma maneira muito rara de se ver. Por quê? Porque existia a adoração fluindo através do conhecimento do amor de Deus. E esses pastores nos influenciaram muito. Nós fomos lá depois em outros eventos. Ano passado eles estiveram aqui em Poços de Caldas. A gente teve um evento lá no Rio e em São Paulo, e eu falei: eles vão passar lá. Então eles estiveram aqui conosco na escola. Foi um momento muito forte. O pastor Henrique e Tita Bremer. Hoje eles estão com um ministério de alcance a nível nacional lá no México. E Deus tem usado a igreja de uma maneira muito especial. Porque existia e porque existe algo muito forte. Existe um conhecimento do amor de Deus. Mas isso aí é lógico. É que eu estava falando na aula na semana passada. Isso não é lógico e nem é óbvio. Porque a adoração não é simplesmente música. Isso que eu gostaria de deixar muito claro para vocês. Eu não sou pastor de ter estudado. Sou pastor, algumas não sou pastor, mas as pessoas me chamam de pastor porque eu cuido de pessoas. Mas a gente é um líder, eu sou um líder, e a gente começa a perceber que as pessoas são muito influenciadas por aquilo que nós fazemos. O que você tem feito na sua igreja que tem feito com que haja ou com que exista uma verdadeira adoração? O que será que Deus tem feito lá na sua igreja que tem gerado realmente, como diz esse cântico que nós cantamos agora, em espírito e em verdade? Em verdade, pelo conhecimento da palavra. Nós temos nos preocupado muito em ensinar o que a palavra de Deus diz com relação a isso. Será que existe um ensino do que é a verdadeira adoração? Hoje em dia nós temos uma falta disso, porque as pessoas não têm se preocupado com isso. Se preocupam em trabalhar a música, mas a música é um detalhe. Não é com a música que nós chamamos a atenção de Deus. A adoração não é simplesmente uma preparação para a pregação que virá a seguir, mas sim responder em amor ao Senhor que se revelou a si mesmo. É uma resposta, é um desejo. A adoração, ela gera um desejo de estar com Deus. Isso não acontece somente quando a pessoa acabou de se converter ou porque é o primeiro amor.
isso aí vai passar. Não, isso não pode passar. Sei de um caso recente de um jovem, ele está com seus 16 anos, 15, 16 anos. E esse menino, ele é muito inteligente, tem uma sabedoria, ele lê muito livro, um menino assim que sempre falou assim: vou fazer jornalismo, porque eu sei escrever, eu gosto de escrever, eu quero fazer isso. E recentemente eu fiquei sabendo da história desse jovem e os seus pais. Eu quero muito conversar com os pais dele, porque ele está passando um dilema muito grande. Não é só saber se ele vai fazer jornalismo ou não, mas é porque ele começa a perceber que Deus está falando com ele assim: olha, eu quero outra coisa de você. Hoje, não sei se vocês já perceberam, mas nós vemos uma geração onde os jovens estão começando a querer e a ter mais fome de Deus. E a gente vê isso muito claro lá no livro de Joel. Jovens terão o quê? Visões. Tem algo que Deus está gerando na vida da juventude. Tem algo que Deus está infiltrando na vida desses jovens de uma maneira muito especial. E às vezes a gente não está percebendo isso. E eu falei que eu ia conversar com esses pais porque eu passei por isso. Chegou uma hora quando eu cheguei, eu ia fazer computação, me lembro, e eu falei: não é isso que eu quero. Aí Deus falou: eu já tinha até me inscrito na faculdade. Eu falei: não, sabe outra coisa? Eu saí, fui para outro país, morei um ano em outro país, voltei e comecei a fazer teologia, porque eu ia fazer pastorado e depois fazer música. Até que um dia Deus falou assim comigo: não, você vai para um outro lugar que você vai aliar as duas coisas. E aí foi o dia que eu larguei tudo e fui embora para o México. Existe algo que Deus está gerando hoje que nós precisamos perceber. É uma geração que tem fome e sede de Deus e que está buscando isso no Senhor. Esse jovem, de vez em quando a mãe levanta de madrugada, vai lá fazer uma coisa, abre a porta e ele está lá orando, ajoelhado na cama. 15 anos de idade, 16 anos de idade. E teve um dia que ela entrou no quarto e disse: mãe, estou orando, mãe. Desculpa, meu filho, perdão. Existe algo, meu irmão. E o que será que nós temos feito para que essa geração caminhe? Sabe por quê? Porque nós somos referenciais desse povo. Eu e você somos referenciais desses jovens. Eu tenho certeza que também você já sabe que nós vivemos os últimos tempos. A gente não sabe quando Jesus vai voltar, é verdade. Não podemos prever o dia nem hora, mas a gente sabe que Ele está às portas. É ou não é? Ele está às portas. Eu creio muito fortemente que nós vamos ver Jesus voltar. Por isso que está havendo algo muito forte nos últimos dias. O povo tem buscado algo, e o que nós temos feito como referenciais para que isso aumente? O livro de Isaías, capítulo 40, não vai dar tempo da gente ler, ele fala algo muito forte, que é um outro aspecto da adoração que eu queria colocar isso para você. Se a gente observar a partir do versículo 12 até o versículo 26, nós vamos ver que existe algo muito forte com relação à adoração no que é o próprio Deus. Às vezes a gente fala que Deus é o Senhor, que Deus é grande, Deus é majestoso, mas a gente começa a perceber que aqui é muito maior do que nós falamos. E uma pena que não dá para ver, senão a gente vai perder muito tempo. Ontem eu estava pesquisando sobre esse texto, ele vai falando quem é o próprio Deus e o tamanho desse Deus. E tem um outro texto que eu quero que você abra comigo, esse é importante a gente ler, Isaías capítulo 8, volta um pouquinho lá, eu não sei como é que está a sua versão, mas esse aqui diz assim:
ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso assombro. A minha versão diz espanto. Assombrar-se. O que é assombrar-se? Conversando com a Tita, essa pastora, às vezes, quando eles vieram aqui, eu estava descendo de Teresópolis e levá-los pelo porto do Rio de Janeiro para eles voltarem para o México, e a gente conversando lá na serra, ela me falou assim: nós precisamos aprender a nos assombrar com Deus. Que quando a gente se assombrar com Deus, a gente começa a perceber quem é o próprio Deus. E aí eu lembro, nessa mesma viagem, eu estava, eu e um amigo meu, parei num posto, deixei no aeroporto, vim aqui para Poços, cheguei aqui de madrugada, parei num posto e não tinha levado nada para os meus filhos. E eu parei e comprei um chicletezinho, uma caixinha de chiclete, que eu sabia que eles gostam. E aí na segunda-feira de manhã, o meu segundo filho chegou e falou assim: papai, tudo bem? Veio no abraço que eu cheguei de viagem. Ele falou: pai, o que você trouxe para mim? Eu falei: filho, vai lá no escritório, meu pai trouxe um negócio para você. Ele foi lá, voltou correndo e falou: pai, um chiclete! E aí eu me lembrei, isso é se assombrar. A criança, ela se assombra com facilidade. Esse é o ato de se assombrar, quando você chega e uau! É aquele negócio que você vê assim: isso é muito grande, isso é magnífico. É como a gente observar o mar, quando alguém que nunca viu o mar chega e vai ver o mar, aquela magnitude de água, aquelas montanhas, aquelas coisas fortes, a gente vê que é muito grande. Isso é você se assombrar. E na hora que lembrei do que a Tita disse, nós precisamos aprender a nos assombrar com Deus. Será que nós temos nos assombrado com Deus ou nos acostumamos a estar na presença de Deus? Me lembro que enquanto eu estive lá na escola no México, todos os dias nós tínhamos uma devocional pela manhã. 150 jovens. Era para ser algo maravilhoso, escola lá do Marcos Witt. Mas chegou uma época, e todos os dias tinha um louvor e tinha uma escala. Chegou uma época que não tinha mais aquele frescor, não tinha mais aquele negócio gostoso de você entrar na presença de Deus. Porque o objetivo era ver o que o outro ia fazer de arranjo melhor. O objetivo era: vamos ver que música você vai fazer boa para mim hoje. É assim que os alunos ficaram. E começou então a ver esse desejo de algo diferente. E foi aí que nós fomos nessa igreja e conhecemos esses pastores. Eles estavam passando por um momento de avivamento muito forte. E aí eu comecei a perceber que muitas vezes nas nossas igrejas nós nos acostumamos com a presença de Deus. Nos acostumamos a fazer as mesmas coisas, nos acostumamos a pregar a mesma coisa, nos acostumamos a cantar as mesmas músicas, nos acostumamos a fazer os mesmos gestos. E quando a gente se acostuma com alguma coisa, já se perde o brilho. É ou não é? Quando você se acostuma com algo, ela já não faz mais diferença para você. Você faz no piloto automático. Você faz por obrigação. Por isso que existe hoje um desejo de Deus de querer começar a transformar, tirar essa comodidade. E Ele está começando aonde? Nos jovens e nas crianças. Eu estava numa reunião de pastores no semestre, foi no mês de abril, lá em São Paulo. E aí, um pastor contando uma história para nós, dizendo que um país muçulmano
de uma jovem, uma senhora que se converteu. E nesse país, quando alguém se converte, o seu cônjuge tem a prioridade ou tem a oportunidade de separar-se dessa pessoa, e a guarda dos filhos fica com um homem. Não sei que país é esse, só lembro dessa história. Então ela se converteu e se separou do seu marido. Imagina se, hoje já nem tanto, antigamente aqui era aquela questão de quando você separava, a pessoa era estranha, né? Lá nesses países muçulmanos com certeza ainda é muito forte. E aí estava dando um congresso lá, obviamente subterrâneo, e tinha um pastor brasileiro lá. E essa mulher, já fazia 8 anos que essa mulher não via os seus filhos, porque ela, além de perder a guarda, ela não tem nem a opção de ver os filhos. E aí então chegou esse pastor para essa mulher, esse pastor brasileiro chegou para essa mulher e falou: se você soubesse que você ia ficar 8 anos longe dos seus filhos e se separar, você mesmo assim ainda aceitaria Jesus? Aí ela olhou para ele com a cara de espanto, tipo de não estar entendendo a pergunta. Falou: claro, você não faria isso? Se eu fosse esse pastor, eu ia entrar debaixo da mesa, morrendo de vergonha, e sair com a mente para as pernas, porque misericórdia. É um povo que paga um preço. Paga um preço diferente. Não estou falando que nós temos que pagar um preço como eles pagam. Na verdade, a gente até deveria. Eu estou falando que a diferença quando você paga um preço por Deus é que você vê o fruto desse pagamento. Que é uma vida de adoração, uma vida de intimidade com Deus que faz gerar toda a diferença. Obviamente eu não vou te questionar, mas eu quero apenas que você pense como é que está a sua vida de adoração. Afinal, o que a gente está fazendo era sobre ações de graças. Como era o seu tempo de oração com relação à ação de graças. Então tinha lá corpo, alma, espírito, de como é que você mais, quais as áreas que você mais agradecia a Deus, se era só na parte corporal, ou só na parte emocional, ou na parte espiritual. E aí eu me lembro que ela chegou para mim com um papel vazio e falou assim: jovem, eu não vou poder fazer isso. Eu falei: mas a senhora não entendeu? Explica de novo para a senhora. Não, aqui não vai caber nesse papel. Porque todo dia eu levanto meia-noite e eu sinto Jesus está sentado comigo na cama. E eu começo a conversar com ele como se ele estivesse do meu lado. E eu levanto, vou cuidar das minhas plantas e ele está lá comigo. E aí depois eu vi que a filha dela, a caçula, que tinha por volta uns 60 e pouco, essa era a filha caçula dela, chegou lá e disse: mãe, vamos embora. Eu falei: não, deixa ela aqui. Pode deixar ela aqui, porque eu quero beber dessa mulher aí. Sabe o que ela faz? Aí falando, a minha filha falando, sabe o que ela faz? Com seus 90 e poucos anos, ela vai nos bancos da cidade, nos caixas, e fala assim: o que você pode dar para a ação social da igreja? Você pode dar um saco de arroz, eu venho buscar. Você pode dar um saco de feijão, eu venho buscar. E essa mulher, ela participava de 3 ministérios na igreja: ação social, intercessão e administração. 5 anos depois eu fui nessa igreja de novo. E eu cheguei lá, cheguei para o pastor da igreja e falei: aquela senhorinha está aí? Está viva. Eu falei: viva. Só que ela está em casa, ela não está muito bem. Eu falei: é? E ele me contou que na semana passada, quando eu fui, né? Na semana passada, a filha dela, caçula, já devia estar com seus 70 e poucos, ligou para o pastor e falou assim: pastor, o que eu faço, pastor? O que foi, minha filha? Minha mãe teve um sonho, e no sonho dela, Jesus estava dizendo assim para ela, assim: vem cá. O que eu faço, pastor? Você não faz nada, você ora. Não tem que fazer, você ora. Vem cá.
E aí ela estava de cama. E aí eu lembro que no domingo eu cheguei, pastor, e aí? Jesus já chamou ela está aqui. Não, ela está aqui. Depois ela vai. Não tive a oportunidade de vê-la outra vez, já deve ter falecido, porque isso foi uns quase 10 anos atrás. Mas me marcou muito aquela senhora, porque eu via ela com aquelas mãos todas enrugadas, o dedo às vezes um pouquinho torto, mas amando esse Deus de uma maneira que muitos jovens não fazem, de uma maneira que muitos de nós não fazemos. Nós precisamos entender isso, gente. A adoração não é simplesmente fazer com que os músicos cantem na igreja. A igreja olha para nós e ela vê se nós estamos em adoração. Às vezes eu conheço alguns pastores que chegam na igreja só na hora de pregar. E eu fico pensando, qual é o referencial de adoração dessa igreja? Porque nós precisamos ser referenciais de adoração. Será que você se envolve nesses momentos? Será que você percebe a importância que você tem como líder e como anjo da igreja de poder trazer a presença de Deus, não somente quando você prega a palavra? Deus tem algo muito sério. Deus tem um desejo muito grande. E eu falo isso porque eu conheci esses pastores do México, porque eles mudaram a minha vida e o meu conceito de líder, de como eles são, a maneira deles. Isso me chamou muita atenção, porque nós somos de homens e mulheres assim. Não importa a sua idade, não importa quanto tempo de ministério você tem, isso não dá um crédito de dizer que eu não preciso fazer isso. Nós precisamos de homens e mulheres cheios de Deus, que trazem a presença de Deus em todos os momentos do culto e faz com que haja um referencial de adoração. Jesus é o nosso maior referencial de adoração. E quando aos pés de Jesus nós estamos, para que nós possamos ser cheios dele, não é ser cheio somente para pregar, queridos. É ser cheios para poder adorar. Eu costumo dizer que meu pai um dia me ensinou o seguinte, que no período de louvor, onde nós estamos adorando a Deus com cânticos, é como se o Espírito Santo tivesse um ouvido. E o ouvido dele chega perto do nosso coração para poder escutar e verificar se aquilo que você está dizendo com os seus lábios é aquilo que realmente você está dizendo com o seu coração. Esse é um outro aspecto, que não é simplesmente o exterior que faz a diferença, mas é o interior. Como é que está o nosso coração? Mas o ministério de louvor é difícil, um pouco complicado, os músicos são enjoados, o povo não quer crescer, o povo é assim, o povo é assado, é rebelde, tem 300 e outras 20 mil qualidades ou não qualidades. Mas será que você tem aprendido a adorar a Deus mesmo com eles assim? Eu tenho me forçado entre aspas, mas eu tenho trabalhado isso comigo para que eu adore a Deus independente se o músico é bom ou se o músico é ruim. Deus tem me dado a oportunidade de ir em vários lugares e a gente vê ministérios que são bons, ministérios que são ruins, musicalmente falando. E às vezes eu como músico a gente fica, poxa, um desafinou, um errou a nota, um isso, um aquilo. Mas eu tenho procurado fazer o seguinte: Deus ele é digno de toda honra e glória, independente se a música é boa, se a música é ruim. E aí a decisão é sua de poder adorar a Deus ou não. Eu queria terminar apenas dizendo 3 pontos importantes com relação à adoração. Que hoje nós temos 3 tipos de adoração que vemos.
A adoração pagã, que ela emprega a imagem de uma divindade forte e poderosa. E essa divindade impõe àqueles que se submetem tudo o que ela considera necessário, importante e oportuno para o seu próprio benefício. É uma adoração pagã. Nós vemos deuses que estão por aí, onde nós vemos, por exemplo, postes ídolos que tem tudo quanto é cidade, onde você vê aquelas cidades que tem aqueles mastros enormes, como se fosse o obelisco lá de Buenos Aires, você vê aquele negócio grandão, aquilo lá é um poste ídolo. Então, a adoração pagã é uma adoração que nós vemos hoje. Nesses dias nós estamos vendo essa adoração pagã muito forte, que é a adoração ao Deus do futebol, né? Que busca apenas o benefício próprio. Tem a adoração humanista, que ela começa e termina no homem. É uma adoração antropocentrista. Uma igreja influenciada por essa filosofia, essa igreja que diz assim: eu digo a Deus o que eu quero que Ele seja e que faça por mim, no lugar dele me dizer o que eu preciso. Então eu ordeno a Deus as coisas, eu falo para Deus o que Ele tem que fazer, eu dito a hora que Ele tem que fazer, eu falo o que Ele precisa fazer. Essa é uma adoração antropocêntrica. E se nós começamos a ver os cânticos de hoje, a maioria dos cânticos são cânticos antropocêntricos, onde o homem está no centro e não Deus. Que eu preciso, que eu quero, que eu necessito, que tudo eu está no centro. Isso é um problema sério. Agora, nós temos a adoração, que é a adoração bíblica, que é simplesmente a expressão da relação de Deus com o homem. Deus, motivado por seu amor incondicional pelo homem, se revelou a si mesmo, e o homem respondeu com amor, e Deus foi satisfeito por essa resposta. Essa adoração bíblica, onde Deus, porque a adoração começa nele e termina nele. Tudo começa em Deus, inclusive a própria adoração. Então, Deus, motivado pelo seu amor, onde nós vemos o versículo principal da Bíblia, qual é? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Então, esse amor, esse dar de Deus, motivou então o quê? Para que Ele criasse um homem à sua imagem e semelhança, que devolvesse a Ele a adoração que Ele requer. Deus não precisa da adoração. Acho que eu vou afirmar isso. Deus não precisa da adoração, porque Ele tem adoração lá. Se existisse 24 horas por dia, Ele teria isso 24 horas por dia lá no céu. Mas a adoração ela é importante porque ela nos transforma à sua imagem e semelhança. A adoração é uma transformação. Cada vez que nós adoramos, nós nos assemelhamos, nós nos parecemos mais com Deus. Isso faz com que a gente, porque isso Paulo fala isso, né, que nós somos predestinados a ser como a imagem do seu Filho. Então, se nós somos predestinados a ser como Jesus, a adoração é um dos aspectos que faz com que eu seja parecido mais com Deus, porque a adoração começa nele. E eu concluo dizendo isso. Como é que está a nossa adoração? Será que a nossa igreja tem havido uma adoração antropocêntrica? Até mesmo uma adoração pagã? Ou uma adoração bíblica? Isso começa com uma avaliação nossa. Não pense que a adoração é música. A adoração é um estilo de vida onde você busca o Senhor, e a adoração ela vai gerar intimidade. Não tem como não gerar. Adoração não é simplesmente para o ministério de música da igreja. Eu sei disso, então vamos começar a fazer, para que haja diferença em nós. Isso que nós temos buscado ensinar lá no Vida Instituto de Adoração, onde aqueles homens e mulheres estão sendo completamente bombardeados para poderem entender que a adoração não é música, mas que a adoração é um estilo de vida, que a adoração é serviço, é obediência.
numa busca completa de Deus. Isso nós temos bombardeado na vida deles, desde crianças até os adultos. Essa é a verdadeira adoração. Vamos ficar de pé. Quando não adoramos, nós perdemos o sentido mais profundo da nossa vida. Deus não nos chamou simplesmente para pregar. Deus nos chamou para que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Deus nos chamou para que nós tenhamos um tempo com Ele, vivamos com Ele. E eu quero te convidar para que você, nesses breves minutos que já estamos terminando, mas que você pudesse adorar a Deus agora, aí no seu banco. Como eu falei, adoração não é música, mas a adoração ela também não é nada que não se expressa. Você tem que expressar algo, porque Jesus expressou a si mesmo, mostrando que é a verdadeira adoração. Se Jesus voltar agora, nesse momento, e Ele te perguntar, você está me adorando? O que você vai dizer para Ele? Ah, mas eu sou pastor. Não importa. Ah, mas eu sou um líder. Amém. Glória a Deus. Como está a sua oração? Senhor, nós queremos nos aproximar de Ti, Jesus. Entendendo quem nós somos, Pai. Que nós não somos ninguém. Que nós não estamos acima de ninguém. Nós não somos nada especiais quando nós nos aproximamos de Ti, Senhor. Pai, nós queremos Te adorar. Nós queremos entrar em Tua presença, Senhor, porque a Tua palavra nos garante isso. A Tua palavra nos dá liberdade. A Tua palavra nos dá a liberdade para que nós entremos em Sua presença, Senhor. Pai, isso não quer dizer que a gente tem que chorar ou não, isso não quer dizer que a gente tem que pular ou não, porque isso não é um ponto, isso é uma consequência de algo. Mas, Senhor, como é que nós podemos adorar a Ti, Senhor Deus, se nós temos um coração já acostumado em fazer certas coisas? Pai, quebra isso em nós. Quebra isso em nós, Senhor. Oh Espírito Santo, nós precisamos de Ti, Jesus. Se nós queremos uma igreja sã, nós precisamos entender que essa é uma igreja que adora. A igreja sã, uma igreja forte, uma igreja viva, é uma igreja que sabe adorar, porque vê a adoração, porque sente o desejo de adorar quando entra no ambiente, Senhor. Por isso, Espírito Santo, gera isso em nós, sopra isso em nós, Pai. Nós queremos Te adorar, Jesus. Nós queremos Te adorar, Senhor. Pra Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, Te adorando, Senhor.
agora à memória. Recentemente eu tive a oportunidade de conhecer um compositor e ele ensinou um cântico para nós que tem nos impactado muito. Esse cântico foi baseado na história de um homem. Esse homem estava no seminário e ele foi então na casa de um homem chamado João Wesley. E então conheceu a casa e quando todos já iam embora, o professor sentiu falta de alguém e ele foi então procurar onde estava essa pessoa. E João Wesley tinha um cantinho lá onde ele orava. Ele orava tanto e ele buscava tanto a Deus que no chão já tinha o lugar, o espaço certinho do seu joelho. E quando esse professor foi procurar e achou essa pessoa, ele estava exatamente nesse lugar, ajoelhado nesse mesmo lugar onde João Wesley orava. E ele dizia assim: Senhor, faça de novo o que aconteceu com João Wesley, faça de novo através de mim, Senhor. Faz de novo, faz de novo, faz a chama se acender, faz de novo. Esse homem, ele se chama, porque ele não faleceu, ele se chama Billy Graham. Faz de novo, Senhor, faz de novo. E talvez você precise dizer hoje: Senhor, faz de novo aquilo que há muitos anos atrás eu senti, Senhor, quando eu fui chamado, quando eu senti algo forte em mim, me direcionando ao ministério. Faz de novo, não deixa isso morrer. Isso já foi ministrado aqui, se não me engano, há 2 encontros atrás nossos. Mas faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Jesus. Pai, gera isso, Senhor. Gera esse desejo, Pai, da gente não se acomodar naquilo que nós fazemos, mas gera esse desejo, Pai, da gente poder estar contigo, da gente poder, então, ouvir-te mais, da gente poder se aproximar mais, da gente poder, Pai, ser influenciado pela Tua presença, da gente poder ser impactado por Ti, Jesus, a cada momento, Senhor. Vem, gera isso em nós, Pai. Gera isso em nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço, Jesus. Te agradeço. Aquele que venceu a morte, Santo, Santo, Santo. Aquele que ressuscitou, Santo, Santo, Santo. Oh, aquele que é o Senhor, Santo, Santo, Santo. Leão da tribo de Judá, da manhã, Santo, Santo, Santo. O cavaleiro do cavalo branco, Santo, Santo, Santo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei. Deixa meu povo ir para me adorar. Deixa meu povo ir para me adorar. Estou saindo do Egito. Estou saindo do Egito. Estou saindo.
Egito. Estou saindo do Egito. Brasil, tu és escolhido. Brasil, tu és escolhido. Para adorar ao Rei. Para adorar ao Rei. Para adorar ao Rei. Para adorar ao Rei. Brasil, consagrado ao Senhor Jesus em 1500 pelos descobridores portugueses, tem feito pactos espirituais e alianças com os deuses do Egito, que se renovam a cada ano. Levanta o teu clamor ao Brasil. Deus quer te libertar dos deuses do Egito. Tu és escolhido ao Brasil como nação adoradora perante as nações. Brasil, ouve, ó Brasil, suas eiras se encherão de trigo. Brasil, ouve, ó Brasil, teus lagares transbordarão de mosto e de azeite. Ouve, ó Brasil, suas eiras se encherão de trigo. Brasil, ouve, ó Brasil, teus lagares transbordarão de mosto e de azeite. E comerás abundantemente, fartarás para sempre e louvarás o nome do Senhor teu Deus, que maravilhosamente para contigo procedeu. Brasil, nunca mais serás envergonhado. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento, com pranto, rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, pois Ele é o vosso Deus. Reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajudem os anciãos, reúnam as crianças e os sacerdotes que ministram perante o Senhor. Chorem entre o pórtico do templo e o altar orando. Poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança zombaria, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o vosso Deus? Brasil, ouve, ó Brasil, a palavra revelada sobre ti está. Brasil,